Preste bem atenção no que eu vou falar com vocês. Obrigado, Ministério de Louvor. Muitas vezes, as nossas correrias do dia a dia, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas tarefas, elas tomam tanto tempo do nosso coração, da nossa mente, que muitas vezes nós não temos tempo de permanecer na presença de Deus. Passamos a viver uma vida no automático o tempo todo. Saímos para trabalhar, não oramos mais. Fazemos as coisas sem consultar a Deus. Não temos mais tempo com a palavra de Deus. E vamos nos esfriando. Chegamos da igreja. Queremos sentir a presença de Deus. Queremos que Deus fale conosco. E não são poucas pessoas que têm tido uma vida de frustração, porque dizemos, Deus não me ama mais. Deus não fala mais comigo. Agora eu te pergunto, é verdade? Não é verdade. Muitas vezes o que nos falta é devoção a Deus. Devotar o nosso tempo, a nossa atenção ao Senhor. E por incrível que pareça, nós podemos pensar, todos são iguais. Não, nem todos são iguais. Eu e a minha esposa estivemos no evento ali que o Tiago Brunet, segura o relógio aí, por favor, Mateus. O Tiago Brunet realiza todo ano, que se chama Destino. Essa é a nossa segunda vez que nós vamos ali na Farmácia Arena ali no Rio de Janeiro. Nem a minha família soube que eu estive lá. 15 mil pessoas. E logo ao lado, no Maracanã, tinha um evento com mais de 60 mil mulheres. Podemos dizer que todos nós não buscamos a Deus? Não. Podemos dizer que todos nós estamos displicentes com a presença de Deus? Não. Alguns podem estar. Mas o Espírito Santo de Deus tem movido. Esse pessoal é um pessoal de Açailândia. São os líderes da igreja do meu cunhado. Olha aí, ó. Mais de 55 pessoas. Tudo com investimento próprio. E ainda abençoando eu e a minha mulher. Na sala VIP. Eu nem quis tirar a pulseira. Diga para o seu irmão, nós precisamos evoluir, crescer na presença do nosso Deus. Tem muitos de nós aqui, tanto diante das coisas boas ou das coisas negativas, nós temos repetido. Quantas vezes nós repetimos os mesmos erros? Praticamos as mesmas coisas. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Preste bem atenção. O meu tempo, o seu tempo, ainda que você não queira, está passando sobre essa terra. Pense nisso. Pense nisso. Tem coisas que eu e você precisamos ter feito ontem e não fizemos. Tem coisas que nós deveríamos ter feito hoje e não fizemos. E você está preocupado com amanhã? Não é sábio.
não é prudente. Nós precisamos pensar no agora. O ontem passou. O amanhã não existe. Eu te pergunto, o que torna uma pessoa ansiosa? Eu quero conversar com vocês sobre algo que algumas pessoas disseram: pastor, o ambiente está pesado, o ambiente está meio carregado. Não se esqueça que nós estamos num ambiente espiritual e que é guerra. É guerra o tempo todo. Às vezes você pode estar aqui e sua cabeça está lá em Nova York. Só o seu corpo está aqui. A sua mente está. Por quê? Porque há uma competição do espírito e da carne. Alguém deseja ministrar sobre as nossas vidas. Escuta, até no fim desse culto, ou um ou outro vai ministrar sobre nós. Não tem terceira via. E só podem ministrar com a sua e a minha permissão. Ok? Guarda isso no seu coração. O que tem te tornado melhor em Deus é o Espírito Santo. O que não tem permitido se tornar melhor em Deus é a sua carne. E ponto. Ninguém mais é culpado. O pregador não é culpado, o ministério de louvor não é culpado, o seu pai, não. É você, é o grande responsável. Nós precisamos aprender a ser responsável com a nossa vida espiritual. Porque de qualquer forma, você está indo a um rumo. Você está indo em uma direção que você mesmo está se levando. Isso é certo. Não tem como nós lançarmos a nossa responsabilidade sobre os outros. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero refletir com vocês sobre algo que me chamou muita atenção de umas 2 semanas para cá. E eu vou mostrar para vocês na palavra de Deus os efeitos. Não se esqueçam. Você vai ver, quando você toma qualquer medicamento, você vai ler na bula os efeitos colaterais. Então veja bem, a minha prática, a sua prática, a minha vida, a sua vida, ela reflete alguns efeitos colaterais. Isso em todas as áreas das nossas vidas. Estava falando ali com os pastores, que aí a gente denomina pastores, mas são pessoas cristãs, que não se debruçam sobre este livro, tende a ter o seu ministério fracassado. Famílias, pais, mães, lares, que não se debruçam diante deste livro, tende a ter a sua vida fracassada. Porque tudo que eu e você, nós precisamos estar aqui. De Gênesis a Apocalipse. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Marcos. Estamos no capítulo 11, 14. Vejam bem, quem está seguindo o devocional do livro de Marcos? Levanta a mão. Olha quantas pessoas não estão. Olha quantas pessoas não estão. O que você está fazendo? Qual é a outra Bíblia que você está lendo? Isso é porque a igreja, ministério, fé e família se preocupa com isso. Todo dia tem uma pessoa que está lá colocando, fazendo um devocional. E o pastor da igreja está obedecendo. E aí você não faz. Eu não vou ter solução para o seu problema, já digo de antemão, hein? Eu não vou ter a resposta imediata que você venha precisar. Já digo de antemão. Porque muitos de nós queremos agir no imediatismo. Queremos resposta. Queremos palavras que nos massageiam. Meu filho, se você não ouviu o Espírito Santo, vou falar, perdeu. E não é só aqui nessa igreja. Em várias outras igrejas, estão cheias, lotadas.
mas rasa na palavra, raso. Então vamos tratar sobre isso também hoje. Abra suas Bíblias, por gentileza. Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 6. Coloca o tema aí, por favor. Eu gostaria, vou repetir, não estamos colocando aviso aqui. Na hora que eu estou ministrando, eu desautorizo você a usar seu celular para qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Eu desautorizo você. Se você tem uma necessidade, por gentileza, eu te dou liberdade de você te retirar e atender a sua necessidade. Talvez que eu não saiba. Não tem problema nenhum. Não somos legalistas. Porém, na hora da palavra e na hora do culto, não. Porque nós precisamos, irmãos, a gente estava com 15 mil pessoas em uma reverência total. Total. Sujeito àquele ambiente. E como fomos cheios da presença de Deus naquele lugar. Por quê? Porque estávamos conscientes do que quanto nós investimos para estar ali. E nós não queríamos jogar fora o nosso investimento, que foi financeiro, tempo e dedicação naquele lugar. Mas uma coisa é certa, quando nós devotamos tudo isso a Deus, a presença dEle, atraímos. Eu quero falar sobre andar com Deus. Os direitos e deveres de famílias que andam com Deus. Nós gostamos da atenção. Nós somos zelosos, caprichosos, né? Exigentes com atenção, com aquilo que nos anseia, nos desperta. Aí eu quero hoje, eu quero agora, era para ontem, está demorando. E muitas vezes, nós não pensamos nos nossos deveres. E eu quero ler na palavra do Senhor com vocês aqui em Gênesis capítulo 5. Vou começar no 4, vamos até o 5. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Verso 21. Viveu Enoque 75 anos, e gerou, na minha versão está Metusalém, mas vamos considerar Matusalém. Isso. 65. Falei o quê? 75? Era quantos? E eu falei? 65 anos. E já colocaram mais. Verso 22, vamos ler junto, por gentileza. 1, 2, 3. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Verso 23 e 24. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus... Gênesis capítulo 6, por favor. Verso 8. Vamos ler juntos? Podemos ler verso 7, 8. 7, 8 e depois vamos descer para 11 e 12, ok? 7, 8, 11 e 12. Coloca aí por gentileza. Vamos ler junto? Disse o Senhor: farei desaparecer
da face da terra um homem que criei, o homem, o animal, o réptil, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Verso 11 e 12 agora, ok? Beleza? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Agora vai para o verso 7, 5. Verso 7, 5. E fez Noé conforme tudo, Aí você vai perguntar, cadê o texto que Noé andou com Deus? Quem sabe onde está? Hã? Quem sabe onde está? Fala aí, pessoal. 9. 6, 9. Só duas que responderam. 6, 9 está escrito o quê? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com o pastor Luiz. Andava com o Papa. Ele andava com quem? Pergunta para o seu irmão, você está andando com quem? Irmão, você escolhe tanta pessoa para você andar, mas você não escolhe Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, isso aqui no privado só. Não deixa o pessoal do YouTube e do Face saber não. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim esse negócio. Nós estamos lendo sobre o que está escrito ali no início. Eis o quê? História? O que é história? Hã? O que é história? Hã? Relato. O que é história? Hã? Vivência de alguém. Não, tudo isso, mas é o tempo que você passa na terra. Pronto. Vamos fazer uma síntese desse negócio. História é o tempo que Deus te dá na terra. O que você está fazendo com o seu tempo vai ser a sua história. Agora, mediante a história de Noé e de Enoque, o que eles preferiram? Eu pergunto para vocês, é possível andar com Deus? Não, eu quero ouvir a igreja. Igreja, é possível andar com Deus? E por que você não anda? Ah, porque mora em você. Ah, então tá bom. A responsabilidade é maior ainda. Você é amigo de quem está fora e não é amigo de quem está dentro. Você dá atenção para quem está fora, não dá atenção para quem está dentro? Cuidado, que o que está dentro pode ir embora. Por causa do desprezo. Por causa da ausência da atenção. A Bíblia diz que o Espírito Santo se ausentou de certo homem. Porque aquele homem não guardou o devido segredo que Deus havia dado a ele. Quando eu leio o verso 12, o verso 13, você vai estar bem consciente que o verso 11, o verso 12 descreve o quê? Volta aí, por favor. Vamos falar baseado na palavra. A terra, irmãos, preste atenção. Cuidado com esse negócio de placa de igreja. Cuidado com esse negócio de pastor fulano, pastor ciclano, que nenhum deles vão poder te levar para o céu.
tá bom? A minha Bíblia, a Bíblia que eu estou lendo com você, que nós somos testemunha, que Deus é testemunha, que Ele está mostrando para mim, para você nessa noite, que a terra estava realmente corrompida. Diante da vista de quem? Diante da vista de quem? Então, todos os seus anos de vida até hoje está diante da vista de Deus, tá bom? Não transfira a responsabilidade dessa vida para ninguém. Não jogue no colo de seu ninguém. Porque toda a atitude de Deus, ela é baseada na resposta que nós damos para Ele. Na resposta da sua palavra. Porque Deus, você vai ver no capítulo 3, 2 e 3, que Deus decide criar-nos conforme a sua imagem e semelhança. Deus não nos criou para destruição. Mas quando se trata do primeiro homem que deveria andar com Deus, ele decidiu quebrar essa aliança. Talvez você está aqui nessa noite. Talvez você tem uma pompa aí de crente, uma postura aí de santarrão, mas você não tem nenhuma intenção de continuar andando com Deus. O tempo dirá. O tempo dirá quem sou eu. O tempo dirá quem são vocês diante da presença de Deus. Ninguém precisa te julgar. Ninguém precisa te condenar. Você não precisa depender da análise de ninguém. Você mesmo dirá quem você será. Isso é fato. Porque nós estamos falando de dois homens que consequentemente vieram da mesma linhagem. Noé é o sétimo depois da geração de Adão. Mas quando Deus vai para o encontro com Adão, Adão não está mais naquele ambiente. Por quê? Porque ele decidiu andar com outra pessoa, que não seria Deus. A escolha é sua, a escolha é minha, e ponto. A sua decisão vai pesar sobre a sua existência na terra, sobre a minha existência na terra. Agora, o que nós não podemos sabotar, o que nós não podemos ignorar, que é possível andar com Deus, sim. É possível andar com Deus. É possível andar com Deus. Porque se não fosse possível, nós não teríamos exemplos. Agora, o que determina isso? Vontade de andar com Deus. Pergunta para o seu irmão, você tem vontade de andar com Deus? Você tem coragem de levar Deus para os seus babadinhos? Você tem coragem de convidar o Espírito Santo para a sua resenha? Você tem... Oh meu Deus, me dá meu celular aí. E se o Senhor de Enoque, e se o Senhor de Noé, que andaram com Deus, decidir pegar o meu celular, o seu celular agora, sem dar tempo da gente deletar nada, e aí? O que ele vai ver no seu? O que ele vai ver no meu? Falamos tão poucos, irmãos. Falamos tão pouco de duas pessoas que tomaram uma decisão muito espiritual, que foram andar com Deus. Andar com Deus não é outra coisa que não seja espiritual. Se você não quer ter uma vida espiritual, continua desprezando Deus. Continua
Deus está vendo tudo. Tudo. Se você está ouvindo dizer sobre duas pessoas que decidiram e eles não merecem, eles muitas vezes não merecem determinada atenção sobre o que nós estamos falando agora, esta noite. É tão sério isso, irmãos, que eu quero mostrar algo para vocês. Coloque aí para mim, por gentileza, Hebreus 11, 7. Olha o que está acontecendo nos nossos dias, nos meus dias, nos seus dias. Preste atenção, hein? Vamos ler junto, nós todos. Agora, não só leia por ler. Leia com entendimento, com discernimento. 1, 2, 3. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou-lhe uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando eu me deparei com esse texto, pode deixar ele aí. Você vai observar, claro, um bom leitor de palavra, alguém que tenha discernimento, vai entender o que eu vou explicar agora. Pela fé, Noé divinamente foi instruído acerca dos acontecimentos que os outros não receberam. Presta bem atenção, anota aí, escreve aí. Dificilmente aqueles que não andam com Deus terão essa revelação. Me pergunta, por quê, pastor? Porque é divina. E divino, só Deus revela. Só o Espírito Santo de Deus revela. Pode continuar gastando o seu tempo com o que você quiser. Pode investir sua atenção no que você quiser. Responsabilidade sua. Problema é seu. Agora preste bem atenção. Não reclame, não murmure com a ausência do que é divino. Não reclame. Porque tem muitas coisas que o andar com Deus hoje, que o andar com Deus agora, nos dá a condição de nós vivermos bem e proporcionar essa vida à nossa família, à nossa casa. Quem foi salvo com Noé? Hã? E eu pergunto, para onde está indo a sua família? Para onde está indo a sua casa? Ah, você não valoriza, você não quer saber. Se fala pouco de inferno nas igrejas, irmão. Se fala pouco do diabo nas igrejas. As pessoas não gostam de ouvir. Mas muitos estão indo para o inferno por ausência de decidir andar com Deus. Quando você se depara com esse texto que está lá no Novo Testamento, sobre algo que aconteceu em Gênesis no início, isso fala para mim e para você da nossa história. Você já no ventre da sua mãe, Deus te trouxe ao mundo para você andar com Ele, andar com Ele, andar com Ele. Aí sabe o que acontece? No caminho da nossa jornada na terra, nós abandonamos a Deus. Desistimos de andar com Deus como o primeiro homem decidiu. Com sugestão de quem? Do diabo. Para que você vai andar com Deus? Para que você vai gastar a sua vida na igreja? Para que você vai usar o seu tempo para fazer a obra de Deus? São essas sugestões, irmãos. E por isso, não são poucas as pessoas que estão perturbadas, desorientadas, sem rumo, sem direção sobre a sua vida. E toda a sua família pegando o mesmo barco. Porque o texto diz
que Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus. Eu pergunto por quê, baseado no verso 11 e 12 que nós começamos ainda há pouco. Por quê? Por quê? Porque as pessoas que estavam na terra não estavam tendo o mesmo cuidado que Noé estava tendo. Nós somos uma população aí em torno de quase 8 bi de pessoas. Eu não pego essa vibe de quantos cristãos tem no Brasil, no mundo, isso não me importa. O que me importa é quem vai morar no céu. O relato do que nós estamos lendo em Hebreus diz que ele era temente a Deus, 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 temente a Deus. Tem pessoas que são descaradas no seu pecado, irmãos, perderam o temor de Deus. E queremos dizer, andamos com Deus, estamos na casa de Deus, estamos fazendo a obra de Deus. E o que mais? Aparelhou uma arca para a salvação de quem? Quando você vai se deparar com a vida de Noé, você vai ver lá em Mateus, alguém sabe de qual é salteado? O que está escrito lá que Jesus diz? Os últimos dias será como os dias de Noé. E nos dias de Noé aconteceu o quê? Todo mundo oba, tal, tudo bem, tudo jóia, eu estou corrido, eu estou atrasado, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não consigo jejuar, eu quero festa, eu quero... Vai ser assim, mas veja bem, vai acontecer igual aconteceu nos dias de Noé. A Bíblia está dizendo, será como nos dias de Noé. Agora, nos dias de Noé, por quê? Vamos fazer uma divisão. Porque nem todos estarão atentos como Noé estava. Quando nós nos deparamos com a vida de Enoque, a Bíblia diz que Enoque parou de existir. Porque Deus o tomara. É possível Deus tomar alguém para Ele, andando com Ele nos nossos dias? É possível sim ou não? Irmão, tem pessoas que agradam a Deus nessa terra. Tem pessoas que amam a Deus nessa terra. Tem pessoas que abandonam as suas antigas práticas nessa terra. Tem pessoas que andam com Deus nessa terra. Estava com o T.D. Jakes, agora ministrou lá. Ele teve, parece com um AVC, um derrame. E teve 3 paradas cardíacas. Só não falou o nome dele, não sei, deve ter sido mais de 70 anos. E você vê a intensidade daquele homem na presença do Senhor, é impressionante. Você fala, esse homem anda com Deus. Esse homem anda com Deus. Quando Deus vai falar com Adão, com Noé, a respeito da arca, Deus fala para Adão, para Noé, eu quero que você faça uma arca para mim. Eu te pergunto, Deus lá precisa de arca? Quem precisa de arca sou eu e você. Deus nos trouxe a essa terra para viver o seu sobrenatural. Tem livramento, tem escape, tem proteção que Deus já proporcionou à minha família e à sua família. E tem proporcionado até os dias de hoje. Por quê? Porque Ele tem uma aliança conosco. Muitas vezes, nós não correspondemos com esta aliança. Eu quero falar rapidamente sobre os direitos
e os deveres da família que anda com Deus. A família que anda com Deus é uma família que abandona o seu pecado e passa a viver pela fé diante da presença de Deus. O texto é bem claro, que a terra estava corrompida, Deus não suportava mais ver a iniquidade daquele povo, ele disse, eu vou acabar com a terra. E aquilo que Deus disser, irmão, pode ter certeza que Ele vai fazer. Ele extermina com todo o fôlego de vida. Quem é que sobra? Noé e a sua família. Noé tinha o direito, Noé teve a oportunidade de pegar o caminho de toda a humanidade da terra. Cuidado com o efeito chamado manada. Cuidado com o efeito chamado manada. Cuidado com o que você está fazendo. Porque alguém está te induzindo a fazer. Alguém está te aconselhando a fazer. Alguém está te levando. Cuidado. Cuidado. Noé decidiu agradar a Deus diante de uma terra toda que estava corrompida. Diante dos olhos de Deus. Deus disse, eu vou poupar você. Eu vou poupar sua casa. Eu vou poupar sua família. Quando nós decidimos, a Bíblia diz lá em Isaías 53, 1 ao 3. Coloca aí por gentileza. Isaías, o profeta Isaías deixa bem claro. O que faz separação? O que faz separação de nós, da presença do Senhor, são os nossos delitos, são os nossos, os meus, os seus pecados. Nós não queremos mais. E você vir falar para mim que você consegue pecar e sentir a presença de Deus. Ah, meu irmão, eu quero viver para crer. Ou tem alguma coisa errada na palavra de Deus. Isaías 53, 1 ao 3. Vamos ver? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um que dos homens esconde o rosto, era o desprezado e dele não fizemos caso. O texto diz que são os nossos pecados. Eu disse aqui no início, muitos de nós não temos mais prazer de orar. Não se importamos mais com a presença de Deus. Me mandaram um vídeo agora de tarde, hoje cedo eu estava no aeroporto, um dos cantores famosos do Brasil. Já que está na internet, todo mundo sabe. Dizendo que eram as vozes do Brasil, do Roberto Carlos no Brasil. Mostrando ele com a música de Jesus, com a garrafa de cerveja na mão, com cigarro, dançando, cantando, e ali estamos. Eu pergunto para vocês, será que Deus está ali? Nós não sabemos mais distinguir o que é pecado. Por quê? Porque nós fazemos. Porque tudo aquilo que nós fazemos e que é comentado, que é falado, nós ficamos contrariados. Tocou na minha ferida. Se você está aqui nessa noite, não mudou nada, você continua enchendo a cara de cachaça, você continua enchendo a cara de droga, de porcaria, você não vai andar com Deus. Porque você já escolheu andar com essas coisas. Você decidiu andar com isso. E essas coisas, ela nos afasta da presença de Deus.
ela não nos deixa sentir a presença de Deus. Quando nós vamos nos deparar com a ação desses homens, você vai ver que Noé, ele recebe uma revelação divina. Olha, Noé, eu quero que você faça a arca, eu quero que você me escute. Ei, presta atenção. Noé ouviu o que Deus falou com ele. O que Deus quer falar comigo nessa noite, o que Deus quer falar com você nessa noite. A Bíblia diz que tudo que Deus falava com Noé, Noé fazia. Eu te pergunto, como que não vai ser salvo? Tem coisas que Deus quer revelar a você e a mim. Mas tem coisas que nós não estamos fazendo questão também de ouvir da parte de Deus. Você está numa igreja que ela foi criada, ela foi gerada por um ouvido que estava atento à voz de Deus. Se eu fosse você, eu prestava muita atenção nisso. Noé tinha que decidir, ouvir a Deus, ouvir os caprichos da carne. Sua carne é muito caprichosa. Sua carne é muito egoísta. A nossa carne é muito vaidosa. Eu lhe pergunto, você acha que a sua carne vai querer que você abandone o pecado? Mas ela está aí, olha, nadando de braçada sobre ele. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de ouvir sobre isso. Mas precisa ser falado. Precisa dizer que não é isso que Deus tem para a sua vida. Porque quando nós ouvimos ao texto de Gênesis dizer que Deus estava vendo tudo aquilo. Então Deus decidiu, não estou gostando de nada disso. Nós temos tempo, irmão, para nos arrepender. Nós temos tempo para mudar de rumo a nossa existência sobre a terra. Noé e Enoque, eles poderiam estar no mesmo barco daquelas pessoas. Mas com a decisão que eles tomaram, aquelas pessoas não puderam estar no mesmo barco de Noé. Eu pergunto, qual é o barco que você quer entrar? Qual é a arca que você está construindo? Porque a nossa arca hoje se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a minha arca, Ele é a sua arca, Ele é a minha salvação, Ele é a sua salvação. Precisamos entender sobre isso. Segunda coisa, a família que anda com Deus, ela tem o dever de precisar cultivar a vida de santificação. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas. Ora, amados, que temos tais promessas. Muitas vezes nós não falamos sobre essa palavra promessa, né? E nós esquecemos. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ouça, não existe santidade sem temor de Deus. Não existe temor de Deus sem santidade. Sem santificação é impossível o quê? Agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Se você não abandonar seu pecado, esquece. Não adianta ter força de pensamento positivo. Ah, mas agora eu vou concentrar. Eu pequei, mas eu não me arrependi. Eu só fiquei abalado, eu só tive remorso. Agora, amanhã eu vou de novo. Não. Quando eu estou verdadeiro arrependido, eu digo: Senhor, eu pequei. Eu somente pequei. E contra ti eu pequei. Se nós não tivermos a ideia de nos separar, de santificar para Deus, irmãos, eu estou falando um relato de quem viveu isso, de quem obteve a salvação. Enoque, ele foi transladado. Deus disse: você é muito para essa terra, meu filho, vem para cá. Você é muito para esse povo. A terra não é digna de você.
Não é digna de você. Tem pessoas, irmãos, que decidiram. Um agora recentemente partiu para o Senhor, que foi Billy Graham. Ele decidiu gastar a vida dele na presença do Senhor. E ninguém os demoveu deste tipo de pensamento. Ele morreu na presença. Porque ele decidiu. Terceiro, uma família que anda com Deus. Essa família, ela decide abandonar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem disse isso? E por que ele disse? Qual que é o respaldo que você tem, que Paulo teria autoridade para falar sobre isso? Vai ler Atos capítulo 9. A autoridade espiritual, ela não é conquistada no grito, ela não é conquistada no conhecimento intelectual. Eu cito vários versículos, eu sei a Bíblia, não. A autoridade espiritual é constituída em princípio de santidade a Deus. Atos capítulo 9, Atos capítulo 19, alguns dos filhos de Cefa, vendo todo aquele movimento do apóstolo Paulo, foi repreender o demônio. O demônio virou para ele e disse: eu sei quem é Jesus e eu conheço a Paulo. E vocês, quem são? Vocês acham que o diabo não te conhece, irmão? Você não sabe, você com essa carinha cheia dos batom, cheia dos perfumes importados, os varões aí cheios dessas barbichas, os adolescentes aí cheios desses cavanhaques bonitos, desses cabelos caracolados, dessas franjinhas, né, João? Ele sabe quem sou eu. Ele deve falar assim: negão, você está pregando, né? Você está aí, né? Eu estou de olho em você, Moreno. Eu estou de olho em você e na loira. Eu estou de olho em você e na loira, Moreno. Nas madrugadas, né, loira? Né? Na correria dos voos, né? Isso, aí o diabo fica de olho, você vai ver como é que é isso. Saíram da arena agora, ouviram uma palavra poderosa. E vai voltar para a igreja e vai ensinar a igreja. Mas eu estou de olho nele. Eu vou ver até quando ele vai decidir andar com Deus. Repita comigo bem alto: andar com Deus é uma decisão, é uma escolha que eu, aponta para você bonito, assim, bonito. A senhora fica assim, né? A senhora fica assim só. Oxalá que o Espírito Santo de Deus, eu sei que a senhora não vem aqui por minha causa, eu sei que a senhora não vem aqui por causa da sua filha. Tem uma sarça ardendo nesse lugar, tem um fogo queimando nesse lugar. Por gentileza, vem aqui com a sua mãe. Se a senhora nunca ouviu isso de ninguém, e eu louvo a Deus por ser a primeira pessoa, mas eu quero olhar nos seus olhos nessa noite. A senhora tem a escolha, a senhora tem a decisão de andar ou não querer andar com Deus. Mas Deus tem lhe trago aqui para lhe dar essa oportunidade de ajudá-la na sua decisão. Não lhe conheço, não sei da sua história, mas uma coisa certa: eu sei quem lhe criou, eu sei para que ele lhe criou, para um propósito. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nessa noite, como igreja e como um pastor indireto da senhora, eu quero me atrever a abençoar a sua vida com a igreja. Igreja, se coloque de pé, por gentileza. A senhora pode. Espírito Santo, eu
sei que esta mulher. Calabasto, andai ou come negasse. Tu sabes que eu não sei nada sobre ela. Mas não sou eu que trago ela aqui. Jamais eu a convidei, jamais eu a liguei para ela estar aqui. Mas eu tenho visto ela aqui. E eu vejo o Senhor na vida dela. Te comandaribe eu comanda raça. Deus Todo-Poderoso. Ministra sobre a vida dela, Senhor. Ministra a direção. Ministra a sabedoria. O entendimento que ela precisa nas suas decisões. O certo é que aqueles que decidem andar com o Senhor também decide andar com eles. Eu estou no ambiente de salvação. E eu quero esse Salvador. Eu declaro que o Senhor, a partir de hoje, é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Deus abençoe o Senhor. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Assente, por favor. Falei de duas coisas, depois tem a parte B, né, Deva? Tem a parte 2 depois, né? Outro dia, né? Quando eu tiver 1 hora, eu quero falar só de duas coisas dentro do meu tempo. Mateus, dá uma segurada. Aquele negócio que nós combinamos, vai rolar. Veja bem, eu quero só falar de duas coisas das famílias que andam com Deus. Diga assim, a família que decidem andar com Deus, recebe a sua salvação. Você quer ser salvo? Você quer ter uma vida eterna? Decida escolher Deus. Ande com Deus. Despreze qualquer outras escolhas. Mas o que vai te salvar no dia do dilúvio, no dia da perseguição, no dia da dificuldade, vai ser a arca chamada Jesus Cristo de Nazaré. Segunda coisa, a família que decide andar com Deus tem a sua provisão. Deus falou para Noé: pegue todos os alimentos que você puder e armazene para você e a sua família. Famílias que andam com Deus, não perturbe o vosso coração. Creia no Senhor, porque Ele é o Senhor de toda provisão. Deus disse para Noé: eu vou fazer uma nova geração a partir da sua. Os olhos de Deus, irmãos, está sobre cada um de nós. Esse ato que nós vamos ter aqui, de ceiar, isso aqui é o ápice dos ápices que o Senhor Jesus deixou para mim e para você. Isso aqui não pode ser simplesmente um ritual, da qual eu e você venhamos a desprezar. Esse momento é para aqueles que decidiram andar com Deus. É poder de decisão, é poder de escolha. Eu tenho a minha escolha, você tem a sua escolha. A palavra de Deus diz: hoje eu te faço saber o caminho da vida e o caminho da morte. Deuteronômio. Mas porém eu vos oriento, eu vos digo: escolha o caminho da vida. Eu quero orar. Nós vamos ceiar. Mas você não pode desconsiderar esse momento, esse privilégio que eu e você estamos tendo, de nos voltar
para andar com Deus. Em uma jornada da vida, como aconteceu com Adão, como aconteceu com a humanidade que Deus a destruiu, eles decidiram abandonar o caminho de Deus. Talvez você está aqui nessa noite. Você anda com a Bíblia, você fala com os crentes, você canta louvor, mas você não anda mais com Deus. Você precisa voltar. Você precisa decidir a voltar a andar com Deus. Decida nessa noite. É uma decisão constante. Você vai observar que Enoque viveu quantos anos? 300 anos e 65. Eu e você viveremos de 70 a 80, cansado, 120. É muito pouco. É muito pouco. Enoque andou 300 anos com Deus. Estou arredondando para 300. Você vai viver 70 e 80. É pouco demais, irmãos. É pouco demais. Agora, só que eu estou conversando com vocês, vai fazer 50 minutos. 47,5. Para lhe dar essa informação sobre a importância de tomarmos a decisão de andar com Deus. Eu não sei quanto tempo você vai viver, mas decida viver andando com Deus. Eu quero orar. Você que não tem andado com Deus, você sabe que você não tem. As suas práticas não condiz com andar com Deus. E o próprio texto, irmão, diz que tem diferença de quem anda e de quem não anda. Uma parte foi destruída, porque estava corrompida, com a dureza do coração. Outra parte disse: eu vou deixar entrar a salvação de Deus na minha vida pela fé. Eu vou abandonar os meus pecados. E você está aqui exatamente nesse dia, nessa hora. Eu te pergunto, para quê? Para você voltar a andar com Deus. Eu quero orar. Você que está aí sentado, você sabe que você não está andando com Deus. Você sabe que você está dividido com o mundo, com as coisas do mundo, e você não consegue abandonar. Você gostaria que eu falasse para você que você está andando com Deus, mas eu não posso falar isso para você, porque a palavra de Deus não me autoriza. Porque andar com Deus envolve temor de Deus. Andar com Deus envolve ter fé. É isso que nós aprendemos essa noite. O que distinguiram Noé e Enoque de andar com Deus foi que a palavra de Deus diz que Deus viu em Noé e disse: eu não vou te destruir, porque eu vi em você justiça, eu vi em você temor. Então constrói uma arca, e com um detalhe: eu é que vou fechar por fora. Escuta, a porta da arca vai ser fechada. Vai ser fechada. E não vai poder mais entrar. A noite da volta, a hora da volta, é agora. É nessa noite. Só se eu não conseguir, pelo Espírito Santo de Deus, te introduzir da maneira que está escrito. Mas a minha motivação foi dizer para mim e para você: não é seguro, não é seguro andar fora da presença de Deus. Baixa a sua cabeça. Essa noite é uma noite muito séria. Talvez Deus está nos dando a oportunidade, nessa noite, de nos colocar para dentro da arca, de trazer você de volta para a arca. Não endureça o seu coração. Pode vir, já tem uma que está vindo. Você que está aqui, você precisa voltar para a arca.
As portas ainda estão abertas. Você ainda tem uma chance nessa noite. Você decidiu por um tempo andar. Por outro tempo você decidiu viver do seu jeito, da sua maneira. O Senhor está dizendo: volte. Decida hoje. Volte agora nessa noite. Algumas pessoas já estão aqui. Volte. Volte. Volte a andar com Deus. Volte a dedicar a sua vida ao Senhor. O projeto dele contigo não acabou. Você ouve palavra, você canta hinos, mas o Senhor está dizendo para você: eu tenho visto o teu coração. O seu coração está corrompido. O seu coração está contaminado com as práticas desse mundo. É impossível você estar dentro de uma igreja e você não ouvir que são os nossos pecados que nos separam da presença de Deus. Mas também precisamos ouvir que a sua misericórdia dura para sempre. E esta noite Ele te convida, Ele te chama: venha logo, venha correndo, salte dessa cadeira. Talvez as suas pernas